A era da privacidade puramente educativa acabou? Essa é a pergunta urgente que define o cenário corporativo brasileiro agora. Para lideranças de TI e diretorias, prestem muita atenção. Durante anos, tratamos a proteção de dados como um período de adaptação, de orientação e ajustes leves. Mas aquela fase de carência, o famoso período educativo, chegou oficialmente ao fim. E o ano que marca essa virada de chave definitiva é 2026. Com a promulgação da Lei 15.352, o ambiente regulatório no Brasil sofreu uma alteração estrutural profunda. Não estamos mais falando de recomendações para o futuro, estamos falando de exigências imediatas. E o que muda na prática? É simples, mas tem um impacto gigantesco. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, agora exerce o que o direito chama de poder de polícia. O órgão deixou de ter um papel só de conselheiro para se tornar uma agência de fiscalização ativa, com autoridade real para intervir e até suspender as atividades de uma empresa imediatamente. Nesta nossa análise de hoje, vamos destrinchar essa mudança de paradigma da LGPD no Brasil. Vou mostrar como é possível blindar qualquer negócio, decretar o fim do compliance de fachada e de quebra, como economizar milhares de reais com licenciamento de software focado em segurança. Nossa agenda vai passar rapidamente por 6 tópicos. 1. O novo poder da ANPD. 2. A transição da educação para a fiscalização. 3. Os riscos milionários. 4. O DPO na mira. 5. Fronteiras envolvendo IA e menores. E 6. Como ir muito além do papel na prática. Ponto 1. O novo poder da ANPD e sua evolução institucional. Lá em 2018, a ANPD nasceu bem contida, como um órgão subordinado e dependente da estrutura do governo. Em 2022, ganhou um pouco mais de fôlego como autarquia especial. Mas agora, em 2026, ela atinge seu ápice, torna-se uma agência reguladora independente. Isso traz autonomia técnica, funcional e principalmente um orçamento dobrado para agir. A diferença entre o antes e o depois é como a água para o vinho. Saímos de uma era educativa para uma agência totalmente independente, com diretores cumprindo mandatos fixos, blindados de ciclos eleitorais. E mais interessante é que essa independência é exatamente o que coloca o Brasil numa posição muito mais forte para acordos globais de transferência de dados exigidos pela União Europeia. Ponto 2. Da educação à fiscalização. O poder de polícia. A nova lei criou uma carreira de peso, o especialista em regulação de proteção de dados. E a brincadeira acabou aqui. Esses agentes têm o poder de interditar estabelecimentos, apreender servidores e, se houver obstrução, requisitar força policial. Eles não ficam mais sentados esperando uma denúncia chegar. A fiscalização hoje é proativa e implacável. E tem um detalhe assustadoramente eficiente. Eles nem precisam pegar trânsito para bater na porta de uma empresa. Hoje, usam auditorias remotas automatizadas. Softwares varrem sites em segundos para checar se a política de privacidade está lá, se o encarregado está nomeado e se há clareza nos dados. Se o sistema não achar isso, a organização já entra direto no radar de infrações. Ponto 3. Os riscos milionários. As sanções e as multas. Vamos dar uma olhada na matemática da coisa. A multa base pode chegar a 2% do faturamento, com um teto de 50 milhões de reais. Mas veja como isso oscila. Ignorar medidas corretivas joga a multa 30% para cima. Por outro lado, ter políticas robustas de governança traz um desconto de 20%. Em um processo sancionador, cada documento e cada política comprovável valem, literalmente, dinheiro em caixa. Mas o perigo real muitas vezes não é o boleto da multa. A agência pode exigir a publicização da infração, arruinando a reputação no mercado. Pior ainda, podem determinar o bloqueio, a eliminação de bancos de dados inteiros ou a suspensão total das atividades de tratamento. Sem poder processar dados, a esmagadora maioria dos negócios simplesmente para de funcionar. Ponto 4. O DPO na mira e a evolução desse papel. O DPO não é mais só um endereço de e-mail genérico no site para responder dúvidas. Sob esse novo regime de fiscalização, ele se torna uma testemunha técnica institucional. De frente com um auditor, é esse profissional que vai precisar suar a camisa para provar tecnicamente quem acessou quais dados, sob qual base legal e exibir as trilhas exatas de auditoria. E é sempre bom lembrar da obrigatoriedade. Negócios menores até podem tentar uma isenção formal, mas tem um porém gigantesco. Tratou dados em larga escala, usou inteligência artificial ou lidou com dados de menores e sensíveis, a isenção cai na hora e a nomeação volta a ser obrigatória. Ponto 5. As novas fronteiras com IA
e menores. Dois temas estão no topo do radar regulatório agora. O ECA Digital eleva o nível de exigência para quem lida com dados de crianças e adolescentes. E, do outro lado, a regulação de inteligência artificial. O uso corporativo de IA exige transparência algorítmica pesada, com a autoridade classificando até conteúdo sintético gerado por IA como dado pessoal. É uma área de risco altíssimo. E, por fim, o ponto 6. Muito além do papel e a governança acionável. É aqui que a gente encontra o grande vilão corporativo. A imensa maioria dos vazamentos não vem de hackers de cinema, vem da falta de controle de acesso. A pergunta fatal numa auditoria é: quem acessou os dados do cliente X ontem às 14 horas? Se a resposta depender de tentar achar uma planilha, ou pior, se aquele ex-colaborador ainda tiver a senha ativa, o problema é crítico. Por isso, a gestão de identidades e acessos, o famoso sistema IAM, é o coração de qualquer adequação real. E a gente sabe que sistemas corporativos de segurança costumam ser caríssimos, cobrando licenças mensais por cada usuário. Exatamente aí que uma solução como o Keycloak se destaca no mercado. Uma ferramenta open source de nível global mantida pela Red Hat. Com o Keycloak, é possível implementar o Single Sign-On, o famoso SSO, onde o funcionário usa apenas uma senha para tudo, além de ativar a autenticação em 2 fatores direto no celular. O melhor de tudo, não existe custo mensal de licença por usuário, o que gera uma economia gigantesca e entrega relatórios rastreáveis perfeitos para a auditoria. Privacidade bem estruturada não trava negócios, ela sustenta crescimento. Mas veja bem, um sistema robusto como o Keycloak exige uma arquitetura de segurança desenhada por especialistas. É aqui que o diferencial da Alliances Tecnologia muda o jogo. A Alliances não se limita a instalar o software. A equipe desenha a jornada de acesso da empresa, integra com os sistemas legados e dá suporte técnico contínuo. A TI corporativa não fica desamparada de forma alguma. E se surgir uma necessidade real de auditoria, a Alliances está lado a lado. Fica então a reflexão principal de hoje. Em 2026, a segurança dos dados é a única garantia de que uma empresa vai continuar aberta. A operação está blindada? Ou só se escondendo atrás de papéis, esperando a fiscalização bater na porta? Use a tecnologia a favor dos negócios. Mais segurança, controle total de quem acessa o quê e muita economia. Para quem quer agir rápido, acessem alliances.com.br ou clique no link disponível na descrição e agendem uma conversa com os especialistas. Vamos blindar essas operações hoje mesmo. Muito obrigado por acompanhar.